Bom, hoje, dia 16 de outubro, nós estamos continuando aqui uma conversa, um bate-papo com o Bruno Chapadeiro, psicólogo, pós-doutorando na Unifesp. O Bruno conversou há pouco com a gente sobre o seu trabalho de doutorado, estudando perícias. E uma outra curiosidade que a gente tem, Bruno, acerca do teu trabalho, é que você se interessou pelo estudo, pelo tema do suicídio, nas suas relações com o trabalho, com o desemprego, com a psicopatologia do trabalho, né? E esse é um tema assim, agudo de atualidade. Eu sei que você já fez uma revisão bibliográfica sobre o tema e queria que você falasse sobre essa sua aproximação com o tema, como é que você está vendo essa questão. Bom, esse tema do suicídio, né, como você mesmo disse, né, é um tema, infelizmente, muito candente, né, hoje em dia. E eu comecei a me interessar por esse tema porque eu notava que nos espaços em que eu era convidado para falar sobre saúde do trabalhador, quando eu falava dos adoecimentos mentais, parecia que a coisa ainda era assim, meio tratada com uma certa inércia, né? O público entendia que aquilo estava acontecendo, mas e aí, né? O que poderia ser feito, né? Muita gente passando pelas situações, né, que eu descrevia. E numa das vezes eu apontei sobre casos de suicídio que nós tivemos aqui, né, já muito estudado. Há uma tese de doutorado na UNB, de 2009. O professor Roberto Eloani revisita essa tese, né, desse autor para falar sobre os suicídios no setor bancário, né, que nós tivemos aqui no Brasil nos anos 90, que não foi divulgado, mas nós tivemos praticamente uma epidemia de suicídios nessa época. Mais de 130 suicídios, né, pensando na década toda, né? E me chamou a atenção, né, o estudo aponta isso, o professor Eloani também, que é uma década onde o neoliberalismo ele entra com força aqui no Brasil, né? E você tem muitas reestruturações nesse setor bancário nessa época. E eu coloquei esse exemplo e chocou a plateia, né? E eu comecei a notar isso, né, que o suicídio, além dele ainda ser um tabu, ele é um limite. Então, se a gente está falando dos adoecimentos, os transtornos mentais sendo a terceira maior causa de afastamentos no trabalho, a segunda no mundo, podendo daqui a pouco figurar entre a primeira, ainda não mobiliza as pessoas, o suicídio mobiliza. O suicídio é algo que é o limite. Quando você entende assim, que se alguém chegou a se suicidar por conta do trabalho, é que realmente aí, né, tem alguma coisa muito errada. É uma mensagem deixada, né? Então eu comecei a me interessar por essa questão, né, e comecei a colocar isso então nas minhas falas nos eventos que eu era convidado. E notava essa mobilização, né, da plateia em relação a isso e comecei a fazer algumas revisões, né? Eu assino uma newsletter daquele portal Outra Saúde, né, ligado àquele Outras Palavras, e eu notava que todos os dias, assim, eles mandavam sempre ao fim, todos os dias não, mas pelo menos uma vez por semana, né, tinha alguma reportagem ao fim falando de uma pesquisa feita em relação ao suicídio, né, muitas ligadas ao suicídio de jovens universitários, por exemplo, né, outras ligadas a o quanto que políticas protecionistas tinham auxiliado na diminuição de taxa de suicídios, e isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, nossa, vou começar a ir um pouco mais a fundo nisso, né? E, paralelamente a isso, eu já tinha lido aquele livrinho publicado pela Boitempo,
Boitempo, né, do Marx, chamado Sobre o Suicídio, ao qual o Marx vai chamar a atenção, né, de que ele diz assim, olha, é claro que as classes mais abastadas, e são essas que mais aparecem na mídia, né, nos casos de suicídio, é claro que você tem também, né, entre as classes mais abastadas, grandes taxas de suicídio. Mas ele diz, as causas são geralmente dores do coração, são por conta das doenças incuráveis, enfim, né? Mas ainda não são a maioria. Né? O que ele chama a atenção é que assim, quanto mais se amplia a miséria, mais você tem suicídios. Né? E foi isso que a minha revisão começou a mostrar. Que realmente, em momentos onde você tem maior recessão econômica, austeridades, os suicídios se ampliam em escala mundial. Esse tema da austeridade é já bastante estudado, mesmo aqui, divulgado aqui entre nós, né, nos eventos de abraço, já tem sido tema de mesa. Mas eu queria te perguntar, então, assim, você chegou a estudar algum dos grandes episódios, assim, desses episódios mundiais de suicídios em série numa mesma empresa e algum que tenha te marcado mais, que você pudesse comentar agora? Eu acho que esse do setor bancário aqui no Brasil me chamou muita atenção, porque em números de suicídio foi o maior que eu encontrei. Né? A gente, geralmente, o que chega para nós é o caso da France Telecom, né? Em 2007, ou outros casos franceses, né? Ou da Foxconn na China, né? Em 2008, mas quase nunca se fala desse caso brasileiro. Né? Então começou a me chamar a atenção esse caso, eu acho que foi o que mais me espantou. Né? Você explorou alguma coisa, já encontrou leituras que comentassem mais assim, situações em que o suicídio seja reconhecido, e aí como é que se dá esse reconhecimento na sua relação com o trabalho? Você chegou a explorar esse tema já na sua aproximação com... O caso francês, ele ficou muito emblemático, né? Porque muitos autores ligados à saúde do trabalhador de lá expuseram, né? Dejoux, por exemplo, expôs muito o caso da France Telecom, dentre outros, enfim. Então, quando você tem, né, esses grandes autores trazendo à tona, a coisa tem uma relação, né? Inclusive esse da France Telecom, se não me engano, somente esse ano, no ano passado, que a justiça considerou esse nexo, né? Que foi dado uma reparação pecuniária às famílias das vítimas, né? Ou esse caso, então, da Foxconn, né? Mas é quase impossível não haver nexo de causalidade, porque esses casos, por exemplo, os suicídios foram no local de trabalho. Né? Então, e muitas vezes deixavam cartas, né, dizendo que era por conta das condições ali de trabalho. Né? Então... Esse fato acho que merece um destaque, né? Eu lembro que agora, pouco tempo atrás eu li uma coisa sobre revisão, um texto sobre revisão era saúde mental e trabalho na Europa, e aí se discutia a questão de suicídios e havia essa informação de que são muitos países europeus onde o fato do suicídio ter acontecido no local de trabalho era considerado como suficiente para que fosse reconhecido como um caso, vamos dizer assim, compensável, né, indenizável, já reconhecendo a relação com o trabalho. E aí as outras questões, como você já citou, da austeridade ou do neoliberalismo, dessas práticas gerenciais que vão criando um caldo de cultura tremendamente agressivo. Né? Aí o meu foco acabou sendo mais, foi isso, eu comecei a estudar os suicídios no trabalho,
E aí eu comecei a notar, então, que isso era a ponta do iceberg por conta dessas questões ligadas à macroeconomia, vamos dizer assim. Que você tinha casos em que a possibilidade de perda do emprego e a perda do emprego, né, geravam suicídios, e que o desemprego é um dos fatores que levam as pessoas a tirar a própria vida, né? Isso, inclusive, foi uma reportagem do Estadão do ano passado que me chamou a atenção quanto a isso, né? De um relatório do Ministério da Saúde falando sobre o suicídio no Brasil, e a repórter perguntava para a coordenadora do estudo, né? Dizendo assim, olha, você sabe das profissões dessas pessoas, né? E ela dizia, quase não foram feitas, né, registros das profissões, mas quando foram feitas, a maioria estava desempregada. As pessoas com ideação suicida e que depois concluíram, enfim. Essa semana nós divulgamos do fórum uma notícia do Paraná, de aumento ano a ano, um aumento nos números de suicídios entre professores de rede de ensino fundamental, ensino secundário, né? Mas você, nessa sua aproximação com o tema, você escreveu um artigo curto, né? Você é um colaborador da coluna Opinião lá do site Multiplicadores de Visati, coordenado lá pelo professor Fadel, né? Fala um pouco sobre aquele seu artigo, né? Aquele seu texto para a gente, como é que você abordou esse assunto ali. Esse texto surgiu dessas elucubrações, né? E acabou sendo motivado porque em setembro nós tivemos a campanha do Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, que muito se falou sobre saúde mental, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que talvez a gente não esteja indo no foco da questão, ou a questão seja ideologicamente maquiada, né, a real questão do suicídio, né? Porque os relatórios demonstram que as pessoas com mais de 70 anos, por exemplo, ou a população indígena, né, são as que mais realizam o autoextermínio, né? Se a gente for pensar, a população indígena, tudo que vem acontecendo com ela, né, desde então, desde aí a entrada do novo governo, né, cada vez mais tem se aumentado também o número a incidência de transtornos ligados ao álcool, né, nessas populações. As pessoas com mais de 70 anos, se a gente pensar, a gente tem aí a iminência da aprovação de uma reforma da Previdência que tem a possibilidade de, nas palavras do professor Fayani, né, da Unicamp, jogar mais de 70% dessa população na miséria, né? Pessoas que não vão conseguir se aposentar, né? Essa é a nossa realidade brasileira. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Os impactos dessa austeridade, do desemprego, da recessão econômica nas taxas de suicídio. E aí eu fui vendo que os países subdesenvolvidos são os que têm maior taxa de suicídio no mundo. Peguei dados da OIT, né, e da OMS que mostravam isso. E aí algumas revisões bibliográficas mostravam isso, que realmente quando você tem esses momentos de austeridade, recessão, as taxas sobem. Quando você tem... alguns autores, né, colocam, por que a população masculina chega a ser a que mais comete o autoextermínio, né? Alguns autores colocam, olha, a população masculina é mais sensível à questão do desemprego, é a que mais teme perder o desemprego, né? Perder o emprego, e que quando acontece, né, sente isso mais forte, né? Aquilo que a professora Leni chama do limite subjetivo, né? Os homens, eles sentem aquela questão ainda muito patriarcal, né, de que ele tem que prover tudo na casa, então se ele perde o trabalho, ele perde a sua vida, né? A Leni, está falando a Leni Sato. Leni Sato, isso, professora da psicologia da USP.
E aí outros autores começaram a mostrar o inverso, que quando você tem medidas protetivas, que você tem políticas sociais de transferência de renda, você diminui as taxas de suicídio. Né? Então, um autor italiano mostrou que num período de tempo, na década de 80, 90, que a Itália fez uma política de transferência de renda, se diminuíram as taxas de suicídio. Um estudo publicado no ano de 2018, no ano passado, mostra o impacto do programa Bolsa Família, por exemplo, indiretamente nas taxas de suicídio. Um outro que eu fui procurar depois de uma reportagem nesse portal Outra Saúde, que mostra que em estados norte-americanos, em que o salário mínimo subiu $1 que fosse, você já tinha uma diminuição nas taxas de suicídio, e um estudo do próprio Ministério da Saúde que demonstra que cidades em que você tem CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, quando você tem um ou mais, também diminui as taxas de suicídio. Né? Que muitas vezes você não tem uma ligação direta também, mas muitas vezes o suicídio também está ligado a transtornos mentais. Né? Então, eu estudar transtornos mentais relacionados ao trabalho me levou a pensar os suicídios relacionados ao trabalho e me fez pensar então nos suicídios ligados ao não trabalho também, ao desemprego, a essa situação que a gente tem de 12,8 milhões de desempregados no país. Né? Então, o que irá acontecer com essas pessoas se elas não forem cair nas políticas de assistência social, que estão cada vez mais sendo desmontadas também? O que vai acontecer? Né? E aí eu deixo como uma reflexão no fim desse artigo, né? O Marx ele dizia, né, que a gente tem, né, no capitalismo o exército industrial de reserva, né, que seriam aquelas pessoas desempregadas justamente para poder fazer pressão aos empregados, né, para que sempre se mantenham as taxas baixas, né, de salários, enfim. E eu fiquei pensando o seguinte, bom, então talvez o capitalismo precise de 1x desse exército industrial de reserva. E nós estamos chegando numa etapa global onde nós já temos 2x desse exército. Né? Então talvez uma forma de eliminar esse exército industrial de reserva seja com que ele se autoextermine. Né? Seja você pisando cada vez mais na jugular, né? Retirando direitos trabalhistas, retirando direitos sociais conquistados historicamente, né? Para que essa população, né, se destrua, que você corte, né? Para que isso não se torne um problema para o Estado, né? Para os Estados, não se tornem custos. Né? É muito duro a gente pensar isso. Bruno, para concluir, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Eu acho que a gente tem que ter... Eu considero esse meu estudo ainda muito embrionário, né? Como eu disse, não foi uma revisão de literatura assim tão sistematizada, né? Ainda quero sistematizar mais, me aprofundar mais, mas eu acho que a gente tem que denunciar isso cada vez mais, tem que falar mais sobre esses assuntos, né? E, inclusive eu termino o artigo dizendo assim, bom, mas sobre tudo isso as campanhas de Setembro Amarelo não falam. Né? E já dando um spoiler do meu próximo artigo, eu fiz um bem bolado com o Fadel de fazer artigos ligados a essas campanhas, então aproveitei agora, em outubro, escrevi um sobre o Outubro Rosa, né? E eu intitulei o Outubro Rosa relacionado ao trabalho, deve sair depois de amanhã, dia 18, ao qual eu fiz também um breve estudo dos cânceres de mama relacionados ao trabalho e busquei alguns estudos que demonstram que há algumas categorias que têm maior incidência de câncer de mama do que a maioria da população. Né? Então também eu aponto isso. Será que as campanhas também, né, evidenciam essa questão do trabalho?
né? Elas levam em consideração, nem que seja uma coisa banal, né? A empresa dizer que é favorável ao Outubro Rosa, mas não libera a trabalhadora para ir fazer o exame, né? E sabendo então que tem profissões que possam ter uma maior exposição à radiação ionizante, por exemplo, né? Então, eu tenho pensado nisso, quanto às nossas campanhas que ganham a publicidade, né, campanhas de ordem de saúde pública, elas estão indo no foco da sua questão, né, estão indo no cerne. Legal. Bruno Chapadeiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Até uma próxima. Obrigado.